De imediato, senhoras e senhores, vamos passar ao painel de número 5, Agricultura Conservacionista, Solos sem erosão e com muita biologia. Iniciamos então o nosso dia com um painel fundamental para o presente e o futuro da produção agrícola. Agricultura conservacionista, solo sem erosão e com muita biologia. Para mediar esse painel, temos a satisfação de convidar ao palco a moderadora Luciane Reinheimer, engenheira agrônoma formada pela UPF e produtora rural, com sólida atuação no campo. Luciane representa o elo entre a ciência agronômica e a prática no dia a dia do campo. Com a palavra, a moderadora Luciane Reinheimer, que irá chamar os painelistas convidados e conduzir os trabalhos deste painel. Bom dia a todos. Então, seguimos no segundo dia do APSUL América. Eu quero agradecer a Teodora pelo convite, fiquei muito orgulhosa, e parabenizar a Teodora, o professor Telmo e toda a equipe organizadora deste evento. O nosso painel, Agricultura Conservacionista, Solo sem erosão e com muita biologia. Nós sabemos da importância do solo saudável, equilibrado, química, física e biologicamente. O solo é a base de tudo. O solo é a vida. É a partir dele que vamos atingir altos tetos de produção. Principalmente, reter água, que é um dos fatores que tem nos tirado muito sono aqui no Rio Grande do Sul. É nesse solo que passam as melhores máquinas, que nós colocamos a melhor genética. Então, para esse tema, eu chamo aqui os nossos palestrantes. Eu vou iniciar com o palestrante Urner Arns, que é engenheiro agrônomo, agricultor, pesquisador e professor. Ele está à frente da Arns Pesquisa, Consultoria e Agricultura. Seja muito bem-vindo. Em seguida, o Murilo Teixeira Gonçalves, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, diretor técnico da Estância Cerro do Ouro, voltada à integração lavoura-pecuária, e diretor comercial da Sologen, laboratório especializado em ecologia microbiana. Na sequência, o Rodrigo Alésio, engenheiro agrônomo, produtor rural e vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto. Agora chamamos o produtor rural Elton Zanella, do Mato Grosso, e sócio proprietário da Agrícola Zanella. Formado em administração, atua diretamente dentro da propriedade rural, com foco em gestão, práticas sustentáveis, especialmente em agricultura regenerativa. Bem-vindo, Elton. Para finalizar, vamos chamar o Laércio Dalla Vecchia, conhecido como Laércio, o agricultor. Ele é produtor rural no Paraná e influenciador do agro, com destaque na difusão de boas práticas agrícolas.
Vamos iniciar, que o nosso tempo aí é limitado. Eu vou iniciar com o seu Arns, que é pioneiro em plantio direto na região de Cruz Alta. Nós sabemos, pelos estudos realizados, que a erosão é um dos maiores prejuízos no solo. Como essas práticas bem feitas podem minimizar esse efeito? Conta para nós a sua experiência, seu Arns. Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, professor Telmo, Teodora. Fico lisonjeado. Tem uma coisa que eu quero falar agora de início, que eu tenho muito orgulho de ser formado na Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria começou muita coisa, né, professor? E aqui tem bastante universitários de Santa Maria que eu estou sabendo. Que bom que estão aqui. Bom, o meu tema, vamos falar sobre a conservação sem erosão. Eu vou falar um pouquinho da evolução do plantio direto a Ponte Verde. Antes disso, vou falar um pouquinho da minha história. Eu me formei em 85 em Santa Maria. Começamos o plantio direto em 86, 87, com os Amigos da Terra de Cruz Alta. Sou de Cruz Alta. E nós, a partir de 88, 90, a gente começou a trabalhar com adubação verde, nabo forrageiro, tremoço, ervilhaca e todas as coberturas que são utilizadas hoje. Aí a minha filha Ingrid, aparece aí, meu filho Arthur. A Ingrid está aqui. Aqui quero também falar do Clube Amigos da Terra. Então, desde 87, que foi a fundação do Clube Amigos da Terra, ele promoveu o 4º Encontro Nacional de Plantio Direto, na palha. E nesse campo aqui, eu ajudei a instalar, são 28 hectares de campo, que começou a exposição do plantio direto com rotação de cultura, adubação verde. E nesse episódio, nessa semana, passaram 12 mil pessoas, 12 mil agricultores e pesquisadores nesse campo. Aqui aparece ao lado eu dentro da trincheira, mostrando as raízes. Meu primo Kurt, ali na frente, presidente do Clube Amigos da Terra. E lá atrás meu pai, o Nonô Pereira. Todos pessoas do plantio direto. Bom, meu tema. Por que ocorre erosão no plantio direto ou em qualquer outro sistema? Por quê? Agora, esse ano, plantio de trigo em junho, tá? Houve um evento de chuva, um evento erosivo, 312 milímetros, que fez um estrago no plantio dos trigos, Júlio de Castilho, Cruz Alta, da minha terra. E eu quero mostrar por que isso está ocorrendo. Por que algumas lavouras não, no mesma chuva, no mesmo momento, na mesma hora, eu passei e bati as fotos, tudo inteiro, tudo bem com os 312 milímetros, e outra assim. Nossa lavoura. É lógico que a gente não fica contente, e a gente não sabia o que estava ocorrendo, e isso que eu quero transmitir para vocês, essa nova ideia. E por que isso está ocorrendo? Quem são os culpados, então? Aí eu botei aqui, choveu muito forte, foi chuva forte. O agricultor, não, isso nunca mais vai acontecer, choveu muito forte. Plantio direto mal feito, pode ser, né, também. Tem muito plantio direto mal feito. O terraço,
compactação do solo, será que é um desses? Muitos dizem, é um desses aqui, ou é todos, né? Mas não é bem assim que eu quero mostrar, que a causa está numa nova tese, que eu acho que é um caso de estudo, que nós temos que fazer na universidade, nas universidades, no centro de pesquisa, que é o infarto do solo. O solo infarta. O solo tem veias e artérias, gente. Artérias onde flui a água, a infiltração de água. E por higroscopicidade, ela sobe a água em direção à superfície. Mas ela desce, causando esse estrago. A gente colhendo soja, com a semeadeira de inverno, plantando cobertura. Naquela época nós plantávamos aveia preta. E vocês podem ver à direita, ocorreu o problema, porque as plantadeiras vinham plantando de atrás da colheita de soja, e ocorreu o problema. Mas como? E essa outra área que infiltrou 100% a água e não houve escorrimento, nada, nenhum estrago. O lado que estava plantado e o lado que não estava. Aqui infiltrou 100% da água. Aqui infiltrou toda essa coxilha 100% da água. Qual é a diferença? Né? Eu tenho uma tese que nós estamos interferindo. Cada ação que a gente faz, a gente interfere na infiltração de água. E o disco duplo é é quase uma grade, quase. Então, ele foi um grande avanço no plantio direto, mas ele tem uma parcela bem importante de culpa, porque ele infarta o solo quando ele passa. Esse aqui é o de perto, né? O que eu quero dizer? Aqui, pessoal, aqui é a zona que o disco duplo atua. Primeiros 3, 4 centímetros. E ele desconecta todos os canais que existem no solo, de raízes, de insetos, de minhoca, de coró, que o normal do perfil é de 100 a 120 milímetros por hora de taxa de infiltração de água. Esse é o normal. E aqui nós interferimos com o disco duplo. Quando ele passa, ele empurra o solo para um lado, empurra para o outro. E um espaçamento de 17 centímetros, nós sobra quantos por cento intactos sem interferir nos canais de infiltração de água? Né? Provavelmente 60% é interferido, 60%, 70% interfere. Desloca e desconecta os canais de infiltração. Aqui embaixo tem 100 milímetros de infiltração de taxa e aqui em cima, com a nossa operação, pode ser o plantio direto maravilhoso, mas nós infartamos o solo. Então, eu pergunto, quanto à operação, cada operação que a gente fizer, uma semeadura de inverno, que eu estou dando exemplo aqui, reduz quanto a taxa de infiltração? 10 milímetros para 20, para 30, para 40, 50? Vamos supor que seja 50 milímetros, vem uma chuva de 100 milímetros por hora. Se fosse uma chuva de 100 milímetros por hora, 50 milímetros infiltraria e 50 vai escorrer, não vai infiltrar, vai descer coxilha abaixo. Isso são 500 mil litros de água por hectare. 50 litros de água por metro quadrado é 50 milímetros. 500 mil litros de água por hectare descendo ladeira abaixo. E eu tenho certeza que tem muitas áreas que infartam muito mais que 50%. Muito mais. Olha aqui, o efeito do disco duplo naquela área do evento erosivo. Ele deixa a palha por cima, ok? Não somos boas nossas máquinas, não é ruim. Coisa boa, evoluiu muito. Mas nós temos que encarar que nós interferimos nos canais de infiltração de água. Aqui infiltrou 100%. Deixa eu voltar aqui. Estou indo para o lado errado aqui, desculpe. Estou me atrapalhando, desculpe. Aqui, então, houve uma interferência, embora a palhada fique em cima, e
aqui infiltrou toda a água 100%, zero erosão, na mesma área, no mesmo dia. Gente, será que os nossos solos têm capacidade de infiltração de água? Gente, eu vou dizer, tem, e muita. Muita. Olha aqui, um trabalho do Machado, aqui, não sei se vocês conseguem ver, 1978, Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Um trabalho muito interessante. Em Santo Ângelo, nos latossolos vermelhos, um experimento em 1978, mato, condições de mato, campo virgem, plantio direto e plantio convencional. Um trabalho lindo isso aqui. Olha a taxa de infiltração. Vamos olhar o plantio direto e o convencional aqui do lado. Ó. Na primeira hora de chuva artificial, 113 milímetros de infiltração. Na segunda hora, 78, e assim por seguinte, ficou 9 horas chovendo em cima. E infiltrou nesse sistema, daquela época, 596 milímetros em 9 horas. E eu pergunto, existe isso, chuva de 596 milímetros em 9 horas? Não existe. Mas existe de 100 milímetros em 1 hora. Tá? Então, gente, ó, aqui vocês estão vendo o mato, ó, melhor. Ó. Nós podemos fazer um plantio direto e imitar o mato. 764 milímetros em 9 horas. 136 milímetros de infiltração na primeira hora. Olha aqui onde foi interferido. Isso aqui é um infarto do solo. Por que baixou a infiltração? É um infarto. Simples assim. Aqui um trabalho atual, gente, ó. Trabalho atual da Embrapa de Londrina, tá? 2022, vários manejos, tá? Esquecemos um pouquinho o plantio direto. Não é que vamos esquecer, vamos continuar fazendo. Mas pensem que cada sistema, o que a gente faz, a plantadeira que passa, a cobertura que tem naquele momento do evento erosivo, modifica totalmente a infiltração de água. De 129 milímetros por hora para 8 milímetros por hora aqui embaixo. Então, abaixo de 100 milímetros, isso que é tudo infartado. Está infartado o solo. Ou o cara não sabe que está infartando, vai infartar. É só vir uma chuva condizente que vai infartar. Então, acreditem que nós temos capacidade de infiltração de água. E as chuvas são normais, gente? As nossas chuvas. Eu fiz aqui um levantamento que vocês também podem fazer. Eventos erosivos, tá? De 2002 a 2024. São 22 anos que a gente analisou os eventos possíveis de erosão no Rio Grande do Sul. Aqui, só para destacar, só teve 2 anos, 2012 e 2018, que não teria evento erosivo. Podia até plantar convencional, que não teria erosão. Só 2 anos dos 22. Então, aqui o resumo, bem rapidinho aqui. 59 eventos potenciais de erosão, nesses 22 anos. Só 2 anos que não tem evento, né, não tiveram. E da média, 3 eventos potenciais de erosão por ano aqui no Rio Grande do Sul. E a média desses eventos é 175 milímetros, a média. O máximo foi 363 milímetros. Aqui, ó, 2023, que houve muito estrago no Rio Grande do Sul. 6 eventos de erosão. Então, dependendo como está o teu solo, se está infartado ou não, vai ocorrer problemas. E a grande avanço é a Ponte Verde. Defendo muito. É a evolução do plantio direto. É um upgrade muito grande no plantio direto, a Ponte Verde. Acreditem nisso. Acreditem que nós estamos fazendo, nós estamos imitando a natureza, onde o campo
campo nativo, não tem problema de erosão, nem mato, só imitar a natureza. A sobressemeadura, é muito interessante as sementes. Elas primeiro emitem a radícula para alcançar a umidade, depois vão crescer a parte aérea. Então, a semente tem como germinar na superfície. Que o trigo, germinando, ó, vocês veem, a raiz foi a primeira que encontrou a umidade, agora ela começa a crescer para cima. Olha só, que coisa mais linda, ó, germinando na superfície. Acreditem, funciona. Funciona. É um paradigma a ser vencido. Aqui eu quero mostrar onde nós começamos espalhando em 2019. Aveia lanço, espalhando aveia preta lanço, sobre semeadura. Essa é a ponte verde que nós queremos fazer, semeadura lanço. E aqui nós levantamos 1 metro para cima, botamos um chassi em cima do outro. Então, assim a gente começou, adaptando máquinas para fazer a ponte verde. Aí a mesma área colhida, a mesma área protegida. Não existe infarto do solo nesse caminho. Você colhe e já está tudo coberto, zero infarto, infiltração 100% da água. Olha a diferença de captação de carbono e massa quando você faz ponte verde, capta mais fotossíntese, mais massa, menos perda de nutrientes do que semear com a semeadeira depois da soja. Quanto custa não plantar? Quanto custa deixar uma área assim? Essa área já está infartada, só que ele não sabe, o dono ainda não sabe, mas já está infartado. Ele vai morrer, vai dar problema essa área aqui, ó. Diz que é em junho e colheu o soja em março, não é possível. Aqui um ensaio da Arnes Pesquisa de Ponte Verde, dentro do milho, vocês vendo aqui a água não infiltrando onde é pousio e onde é a Ponte Verde, infiltrando 100% da água. Ó. Aqui o mix, e fizemos esse ensaio para ver quanto isso resultaria na produtividade da soja. Olha só, foi um ano seco, foi um ano que faltou bastante água e produziu, pousio, a resteva do milho o inverno todo 53 sacos por hectare. E as coberturas, os mix, vocês vejam que acrescentou 13 sacos por hectare as gramíneas, a ervilhaca 17 e os mix aqui, 5 mix, 17 sacos por hectare. Será que nós vamos poupar na semente, na cobertura? Nós temos que mostrar isso para os agricultores. Nós temos que mostrar para todo mundo isso. Nós não podemos poupar. Aqui esse ano, de novo, o ensaio da Raiz, 2025, mostrando que quem chega na área antes ocupa o espaço. Aqui está a buva, ó. Aqui é o pousio, ó. E aqui está a Ponte Verde, um ensaio da nossa pesquisa de Ponte Verde. Isso que é inaceitável, está acontecendo muito no Rio Grande do Sul, fica 3 meses sem nada e planta um trigo em cima. Querem o quê, né? Tem que fazer isso aí, Ponte Verde. Né? Eu não vou ter tempo de passar as vantagens. O desafio da Ponte Verde é equipamentos para espalhar com barra, todas as larguras, qualquer tamanho de semente. Nós temos que ter aplicadores de sólido com barra para atender os produtores. Esse equipamento eu vi na Alemanha, de sólidos, pneumático, tá? De barra para aplicar, fazer a Ponte Verde. Isso que nós precisamos. Porque a lança é muito difícil. Espalhar um azevenho, um trevo, uma semente pequena, só semente. Acreditem que funciona. Ponte Verde sobre semeadura vai resolver todos os nossos problemas. Obrigado. Obrigada, seu Harms. Agora nós vamos passar a palavra para o especialista Murilo Teixeira Gonçalves,
pioneiro em produção de microalgas em on-farm no Rio Grande do Sul. Trabalha com pecuária, soja, e em 2004, Murilo, vocês conseguiram usar mais insumos biológicos do que químicos, com bons resultados. Explica para nós um pouquinho o sistema de produção de vocês. Obrigado, Luciane. Acho que não poderia começar sem, que nem falou seu Uf de Arnes, me orgulho muito de ter formado em Santa Maria e ter sido orientado na graduação pelo professor Telmo. Então, parabenizo a ele, parabenizo a senhora Teodora. Esse evento que, junto com prefeitura, com cooperativa, enfim, traz delegações do mundo aqui, num ano que todo mundo sabe que o nosso Rio Grande, mais uma vez, foi afetado pela estiagem. E eu venho nesse painel de peso aqui, né, podemos dizer, só fera, conheço todos, graças a Deus, falar um pouquinho sobre o sistema de produção. E quando a gente fala desse sistema de produção, a gente não pensa mais numa cultura, em todo o processo. E eu trago esse título porque o solo é a base de qualquer sistema de produção, seja ele para agricultura ou para pecuária, como a Luciane comentou. E com o advento das novas técnicas do sequenciamento molecular, infelizmente nós não vamos ter muito tempo para falar, eu vou ter que acelerar um pouco. Mas vamos lá. Solo com muita biologia e sem erosão. Essa é uma foto que eu peguei da Marina, do minicurso dela, até que ela palestrou ontem, de Palmeira das Missões, em torno de 15 quilômetros de distância. Tem essa foto. Então, mostrando, como o senhor te falou, a gente não pode, né, deixar esse solo descoberto. E por que isso? Nós somos seres holobiontes. Quando eu digo nós, somos seres humanos, os animais e as plantas. São seres que dependem de uma microbiologia para se manterem. Ou seja, a gente alimenta uma biota que vai nos alimentar, assim como a gente faz no solo. Isso vai depender, né, dos transmitido por gerações, associado a hospedeiros, vai ter variação conforme o ambiente, a gente sabe que o genoma também responde conforme o ambiente. E por que isso, pessoal? Vamos começar da árvore da vida. Então, há 15 anos atrás, a gente pensava que a árvore da vida era baseada nesses reinos. Quando surgiu o sequenciamento molecular, só essa palavrinha aqui, pessoal, só a bactéria, se tornou toda a copa da nova árvore. Então, tudo isso aqui se tornou só aqueles eucariotos lá. E todos esses pontinhos aqui é o que a gente não conseguiu cultivar. A gente sabe que existe, mas não consegue cultivar. Por quê? Porque a origem da vida foi há 3,7 bilhões, quando uma bactéria conseguiu metabolizar a energia solar, levar para a mitocôndria, se multiplicar. E a Terra nem tinha oxigênio. A gente pode ver a evolução aqui, diversidade de algas, isso aqui é fungos. Então, eu digo sempre, as bactérias nasceram às 3 da tarde e nós nascemos, do relógio da vida, e nós nascemos no último segundo desse horário. Só para ilustrar também, esse é um artigo de 1918, ontem até o professor Rodrigo me disse que não podia ser artigo, porque na época não tinha artigo, mas enfim, é uma informação daquela época, que diz que a inoculação de solos é uma prática muito antiga. Então, o pessoal pegava uma semente, passava num solo bom e plantava num solo degradado, a fim de levar essa biota para o solo degradado. E isso vem ao encontro de quando meu bisavô adquiriu, lá em São Gabriel, em 1918, a sede da nossa empresa. Eu faço parte da 5ª geração da família trabalhando já no agronegócio. São mais de 130 anos produzindo carne e 30 anos que meus pais introduziram a agricultura. Então, só lembrando de crise, né, em 1929, quebrou a Bolsa de Nova York, meu bisavô adquiriu um moinho, ele tinha luz elétrica e água através de energia eólica, e tem o livro caixa aqui, que todo mundo que nos visita, a gente pede para deixar lá uma informação. Então, entrando um pouquinho para essa parte da agricultura, em 96, meus pais tinham trazido os touros melhoradores, inseminação artificial, muita tecnologia para a pecuária, mas faltava comida. E eles introduziram a cultura da soja a fim de só fazer comida para que esse potencial genético fosse expressado.
E eu digo sempre, né, fui orientado pelo professor Telmo, a gente foi para a parte mais fácil primeiro, aprendemos com um gênio, a parte química do solo. Porque a parte química do solo, se falta, a gente vai na cooperativa e compra. Não é o caso esse ano, que a gente está meio apertado de dinheiro. Mas no caso, se tu tem dinheiro, tu vai lá e compra. Agora, quando a gente vai para a parte física, água útil, taxa de infiltração de água no solo, capacidade de armazenamento de água, a gente não consegue comprar macroporo. A gente não consegue comprar esse fluxo de água dentro do solo. Então, essa é uma foto só que eu trago da Aprecide, com grandes referências aqui, amigos e mentores também. Fui estudar água no solo, entender como que ela se movimentava, e a gente conseguiu. São terneiras de 14 meses entrando para a cria, raça Braford. Nós temos um plantel muito bom hoje. Então, tinha genética e estava expressando o potencial genético da nossa pecuária. E o melhor, essa foto está sempre, né, professor? 100 sacos em São Gabriel, sem irrigação. Nem eu acreditava, acho que a gente ia chegar lá. Isso fazem 5 anos, né? Mas a gente chegou. E o professor me fez um questionamento. E a biologia? Nós não vamos trabalhar com a biologia? E aí, com essa ideia que o professor Telmo me trouxe também de estudar, a gente foi atrás. Aqui é um dado que 20% dos produtores no mundo já adotam algum tipo de biocontrole ou biofertilização. Um orgulho, né? O Brasil é líder mundial e nunca vai deixar de ser, né? Seguido pela União Europeia. Se a gente pegar a média mundial, essa bem embaixo aqui. E se a gente pegar quem nunca ouviu falar, o Brasil é o único país que não ouviu falar, então o pessoal vai ter que vir para o Brasil para entender o que a gente está fazendo, essa revolução biológica. Aqui um pouquinho desses agentes invisíveis, né? Nós temos, a gente conhece de muito tempo os inoculantes, né? Azospirillum lá e Bradyrhizobio, mas a gente tem uma infinidade. Aqui os fungos entrando como bioinseticidas muito bem, bactérias como biofungicidas. Esse micro-organismo aqui já foi reclassificado, é Preste aryabhatae. Ele foi retirado da rhizosfera do mandacaru, de um cactus no deserto. Ou seja, como eu estava falando, é uma seleção natural de bilhões de anos que esses micro-organismos estão sofrendo. Ele ajuda na eficiência do uso da água. Um mix de bactéria, aqui o bokashi, que é um blend entre bactérias e leveduras, que o Japão ficou um período sem conseguir importar fertilizante e utilizou, tem entrado muito bem, assim como solubilizadores de fósforos, enfim, não vai dar tempo da gente falar tudo. E a gente hoje produz bactérias e algas dentro do nosso sistema de produção. A gente começou a ver, né, na rizosfera, aqui a leg-hemoglobina, né, a proteína responsável por regular a entrada de oxigênio no nódulo para que ele fixe nitrogênio. Então, a gente começou a estudar esse universo. Essa aqui, como a Luciane falou, é a primeira e única biofábrica de microalgas on-farm que tem no Rio Grande do Sul. A gente entra como fonte de hormônio, como fonte de carbono, ela fixa carbono, ela produz oxigênio. É um micro-organismo muito versátil. E eu trago essa foto, que é uma foto bem antiga. Eu vou mudar um pouquinho a explicação, que a Marina falou ontem no minicurso dela, sobre carbono. Então, nós temos, dentro da matéria orgânica, nós temos a parte viva e a parte morta. A parte morta desse carbono, que seja 95%, é como se fosse, numa economia, a poupança, aquele dinheiro que está guardado, que não circula. Isso aqui era uma área de abertura que a gente bioativou. Então, tinha muito dinheiro na poupança, mas não estava circulando esse dinheiro. A gente foi lá, bioativou com insumos. Toda essa área tinha sido fertilizada com uma dose altíssima de NPK. E a diferença desses sulcos é que nós colocamos... Aqui nós desligamos a injeção no sulco. E aí o dinheiro não circulou. Nessa outra parte toda, o dinheiro circulou. Então, a única diferença nessa foto é a bioativação. Em termos de fertilização, de material genético, de data de plantio, tudo foi igual. Outra coisa, pessoal, que é importante a gente entender nesse universo invisível.
Quanto mais a gente tenta que a genética aumente o potencial produtivo, mais vai cair o networking desses micro-organismos com a planta. Porque a planta tem todo esse trabalho de milhões de anos, quando a gente muda um pedacinho do genoma dela, ela vai mudar a comunicação. Então, a gente pode ver a diferença do que tem um trigo crioulo de uma cultivar de trigo melhorada. Ela comunica menos. Por isso, talvez que a gente também esteja colocando muito input. Mostrando um pouquinho do que a gente faz no campo, que não vai falar muito, né, como que a gente leva para o campo, as máquinas de injeção no sulco, colocando lá junto com a semente, o laboratório, já era para ter trocado essa foto, né, Marina? Mas está aí, nosso laboratório, a Solugen, a nossa startup está incubado dentro da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, lá em São Gabriel. E falando em micro-organismo, acho que é um tema que a gente falou bastante ontem também, não só bioativar, mas fazer a casa e alimentar esses micro-organismos. Então, nós temos dentro do nosso sistema de produção hoje policultivos anuais, aqui milheto, sudão, aveia, ervilhaca, tentando fazer o plantio no verde. E temos também os policultivos perenes, pânico, cornichão, trevo, ervilhaca com braquiária. Aqui um mix que a gente fez de 8 espécies para pastoreio, que giram 3 a 4 anos dentro do nosso sistema. Por que disso, pessoal? Esse também faltou referência aí, mas mostrando que cada planta ela tem um sistema radicular diferente. A gente tem que trazer essa diversidade. Diversidade é sustentabilidade. Se a gente está preocupado com o serviço ecossistêmico, o que a gente quer? A gente quer palhada? Vamos trabalhar com aveia. A gente precisa de fixação de nitrogênio? Vamos trabalhar com a leguminosa. A gente precisa de descompactação? E se a gente precisa dos 3, junta os 3. É isso que a gente está tentando fazer. E esse é um paradigma que é a maior briga com a minha família, que são pecuaristas, meus pais são médicos veterinários, eu pastoreio. Eu já visitei regiões da Argentina que tiraram o gado há 30, 40 anos e estão retornando. Só que existe um algoritmo. E o que esse trabalho nos mostra é que 100% do tempo pastoreando, a gente não consegue fazer o serviço ambiental que a gente gostaria. Agora, a gente pode fazer um sistema de 25 ou de 5. O que mostra aqui? Eles ficam 5%, ele faz toda essa bioativação, porque o animal é uma biofábrica ambulante. Tem 4 compartimentos digestivos, sendo que ricos em fungo saprofítico, fungo decompositor de celulose, que quando vai cair no chão vai encontrar celulose. Então, o que a gente faz? A gente deixa 5% do tempo pastoreando e 95% descansando. Olha como a gente tem uma agregação, né, dentro do sistema de produção. Vamos ter que dar uma tocadinha, mas micro-organismos como condutores dos componentes da saúde e microbiomas do solo como reservatório microbiano. São 10 filos de micro-organismos que compararam no solo o sistema digestivo humano, planta e animal. Por que o solo é a biblioteca da vida? Em termos de informação genética, DNA, está aqui o reloginho da diversidade. O solo é onde tem a maior diversidade. Então, essa é a parte que eu tenho que estudar mais, prometo que o ano que vem, daqui a 2 anos vai estar melhor. Mas a gente começou a receber muita informação de metagenômica. Metagenômica, DNA do solo. O que é isso? E a gente recebia empresas e, às vezes, achava que estava meio estranho aquelas informações. Por isso que a gente quis montar a Solugen e fazer da nossa forma, tentar entender isso da nossa forma. Então, nós pegamos 5 áreas dentro do sistema Cerro do Ouro: campo nativo, lavoura produtiva, lavoura ruim, lavoura que não está entregando, no caso, mato e pastagem perene. E a gente mandou para 2 laboratórios, e mesmo assim a gente contratou um bioinformata, e até hoje a gente ainda está estudando. Primeira coisa que o bioinformata nos disse: não é metagenômica, isso aqui é amplicon. É a amplificação de uma sequência conhecida, ou seja, a gente vai pegar o 16S, que é uma sequência de bactéria, e vai
pegar, e através disso a gente vai dizer o que é bactéria. E ITS para fungo. Então, tu não tem como sequenciar. Hoje é muita informação. Mas, só para comparação, 2 laboratórios, a mesma amostra. Um nos entregou 3.000 táxons, o outro não chegou a 30. E o outro, eu não quis botar os nomes aqui, e ele nos recomendou. Aqui, a parte de cima, nós temos bactéria. O que é alfa-diversidade? É a diversidade dentro da mesma amostra. Então, a gente pode ver que a pastagem perene aqui, ela acaba em bactérias. Em fungos, até que o outro laboratório conseguiu nos entregar. Se a gente somar os dois, a maior biodiversidade está na lavoura produzida. Fungo e bactéria está aqui. Então, começa a explicar aquilo que a gente achava que ia encontrar mesmo. Beta-diversidade é a diversidade entre amostras. Por isso que o mato está lá separado. Olha lá a mata. A mata é muito diversa, essa biota que nós temos no mato. E as lavouras, por mais que seja boa ou ruim, em alguns sentidos elas são parecidas, porque o manejo é parecido com o que a gente faz. É bastante informação, vou ter que passar meio ligeiro. Aqui, uma informação da glomeromicota. Esse aqui é um parente da micorriza. Olha aqui onde é que nós achamos ele, na lavoura produtiva. O que mais que nós vimos? Nós temos um problema absurdo de carrapato, ectoparasita, mais complicado da pecuária. Olha o que nós temos no campo nativo, a natureza nos mostrando de novo, metarrhizium. Olha lá, fungos saprofíticos, funções fúngicas. Vejam como a gente tem na lavoura mais fungo saprofítico decompositor, porque o campo nativo está estável e o mato está estável. Então, essas são algumas das informações que a gente conseguiu ir tirando. Enfim, é bastante informação, a gente não vai conseguir falar de tudo isso. Tem 1 minuto aqui para terminar. Hifosfera, a gente pensava em rizosfera, sempre falou nisso, hoje a gente enxerga a hifosfera como um sistema imune da planta. E um pouquinho de imagem aí para encerrar. Então, quando a gente começa a ver esses agentes no campo, aqui são 9 minhocas numa rizosfera, agentes polinizadores dentro do sistema, trabalhando muito bem. Como disse a Luciane, a gente o ano passado conseguiu usar 7 insumos biológicos e 5 químicos, na parte aérea, tirando a parte sulco. Questão de quebra de paradigma. Como é que essa biota, eu brinco muito nas palestras, aqui a nave do Elon Musk dos micro-organismos, é a abelha, é lá que ela vai conseguir, porque ela se movimenta muito devagar. Como que a gente sabe que o sistema está em equilíbrio? Minhoca, quando está nascendo, predação, olha lá, uma aranha predando o percevejo, a lavoura nascendo também com minhoca. Lucratividade, eu acho que a empresa também é um ser vivo, e para ela perpetuar a espécie, ela precisa ganhar dinheiro. A nossa equipe de campo, ninguém faz nada sozinho. Eu acho que esse evento também a gente cita sempre o professor Thelma, a senhora Teodora, mas é uma equipe que está sempre fazendo junto. Meu irmão, responsável financeiro da empresa. E aqui, já caminhando para o final, a nossa terneirada esse ano, quando a gente teve que dissecar a lavoura para colher, realmente morreu, foi a pior seca nos nossos 30 anos. Mas aí a gente já botou o mix, já começou a bioativar com a terneirada em cima e girar o sistema. Ficou 150 dias de pastoreio e nós conseguimos deixar uma boa cobertura. E para encerrar, pessoal, além da maravilhosa minha avó aqui, que hoje está com 98 anos, eu queria deixar essa frase. O micro se tornou gigante. Muito obrigado. Obrigada, Murilo. Agora nós vamos passar a palavra a Rodrigo Alésio, que é produtor de Santa Catarina, cultiva soja, milho, trigo, e há 52 anos atrás, o seu pai já era um defensor do sistema plantio direto. E eles perpetuam esse legado. Vocês utilizam insumos e produzem isolados on-farm para viabilizar o negócio. Como tudo isso contribui e melhora a vida do solo, Rodrigo?
Bom dia a todos. Eu queria que o Murilo continuasse aí, para nos dar o prazer dessa maravilhosa explanação. Eu estou me sentindo, confesso, aqui nesse palco, sabe aquele jogador pé de chinelo que, por uma sorte do acaso, um gabiru da vida, fez aquela e entrou nesse time aí, tá? Então, com certeza, não vou estar à altura deles, tá? Pessoal, a gente tem falado muito de aporte ecológico, aportar resiliência ao sistema, fluxos multifuncionais, quórum sense, microbioma do solo, todos os termos mais novos, recentes, né? Até então nós não estávamos habituados. E nós estamos aqui num evento, essa plateia aqui maravilhosa, aliás, parabéns, Teodoro, parabéns, professor Telmo, sempre parabéns ao staff que nos acolhe, nos acarinha, sempre nos deixa muito à vontade. E aqui um evento de máquina, e as máquinas estão dando conta do recado. Cada vez com pacotes mais evoluídos, telemetria, né? Praticamente autonomia na execução das tarefas, cada vez mais sofisticadas. E o nosso manejo está capengando. Nosso manejo, nós estamos falhando. Falhando feio. E qual que é o propósito da nossa conversa breve? Porque num espaço exíguo de tempo, a gente não consegue fechar todo um raciocínio e nós não temos o talento dos grandes autores, como Graciliano Ramos, que faz um texto quase perfeito, tu não consegue achar o que colocar nele, ou um Jorge Luiz Borges, o autor argentino. E eu falo desses autores por quê, pessoal? Porque a nossa educação ela caiu numa chave muito utilitarista. Eu vou me formar para ganhar o quê? Nossa, que lá ganha tanto não me interessa. Nós esquecemos o momento da verdadeira educação. Educação vale por si mesmo, pessoal. E o nosso repertório está fraco também nesse quesito. Nós empobrecemos vocabularmente, empobrecemos na forma como a gente se expressa, a gente cai em exageros radicais, em paroxismos extremados, porque falta diálogo. Diálogo reto, sem afetação e sem falsificação. Bueno, dito isso, por que eu estou falando isso? Porque essa agricultura de processos, ela fala do inteiro, para usar um termo dos nossos hermanitos, fala do todo. Tudo está associado com tudo. E a nossa formação nos levou a um reducionismo que nós não conseguimos mais ligar os pontos, não conseguimos mais conectar as coisas. O que fertilidade tem a ver com saúde de planta? Não conseguimos associar fisiologia com química, não conseguimos entender o efeito de uma aplicação mal posicionada naquela serosidade da nossa folha, que a duras penas a gente tenta construir, sem agredi-la, e aí a gente chega com um detergente e um químico e arrebenta a estrutura, e potencializa a ação de uma ferrugem. Nós não conseguimos entender que como o nosso intestino conversa com o nosso cérebro, o nervo vago, o professor Mendes está falando muito isso, do Embrapa Meio Ambiente, como ele orquestra nossos sentimentos, nossas emoções, assim é a folha para a rizosfera. Eu tenho um triptofano que vai para a raiz, esse triptofano é atacado por um azospirilos, se converte em ácido hidroacético, e aí a minha raiz cresce. Eu tenho um flavonoide, metabólito secundário, vai para a raiz, e aí eu tenho associação de rizóbio efetivo. Pessoal, eu estou falando isso porque tem um novo mundo se descortinando à nossa frente aí. Nós estamos engatinhando nesse processo, não, Murilo? Estamos engatinhando nesse processo. Mas nós não podemos trair para o seu Arns certos fundamentos. Isso aqui são fotos de 81, fotos da nosso pai fazia esse trabalho. Dá uma olhada na qualidade disso aqui, Laércio.
não podemos trair os fundamentos, pessoal. Rodrigo, mas conceitos são gerais e abstratos. A nossa vida ela é objetiva e real. E cada um tem a sua individualidade. E a nossa propriedade tem a sua individualidade. É um organismo agrícola, a gente fala na biodinâmica, independente, com seus traços, com as suas marcações, com seus manejos, com as suas complexidades e relações humanas. Quem que coordena o processo? Os outros estão entendendo o que eu estou fazendo? Ou estão me chamando de louco? A minha condição financeira, a tecnologia que eu coloco lá no bioma Pampa é a mesma que eu vou usar no Planalto, Runino? O que me cabe? Pessoal, uma coisa, gostaria de sair daqui sem me explicar direito. É o conceito de produtividade nessa nova agricultura. Produtividade, para nós, é uma relação íntima entre o ambiente de produção, entre a tecnologia que eu aporto e a rentabilidade. Não estou falando em sacas por hectare. Como é que está o meu ambiente? Estou degradando ou estou estimulando vida? A tecnologia que eu estou aportando, está valendo a pena ou não está? Posso errar? Não posso. E tem que ter renda. Tem que ter renda. Tem que ter renda. E para usar os termos da nossa rainha, eu chamo de rainha porque ela nasceu num castelo lá na Áustria, egressa da Universidade de Santa Maria. Saudosa Ana Primavera, pessoal. Vê como é que são as coisas. Hoje, pessoal, os americanos estão usando o conceito on health. Food is medicine. Vamos revisitar um pouco a bibliografia. Essa saudosa senhorinha, falecida, que nos deixou há um tempo, já falava disso. Solo vivo, animais vivos, seres humanos saudáveis. Tem nada de novo, pessoal. Nós temos mania de internalizar conceitos e modismos. Vamos tentar ser original pelo menos uma vez na vida. Nós temos tecnologia para climas tropicais. Olha o que esse guri acabou de apresentar aqui. Olha o que esses demais colegas vão apresentar aqui. Esses são os agricultores do futuro, pessoal. Esse é o perfil do produtor do futuro. Olhos abertos, coração aberto, ouvidos atentos. Vamos nos abrir. E aqui ela fala em biocenose crescente e decrescente. Não vamos me estender nisso aqui. A dinâmica da vida do solo. Nós queremos aportar vida ao sistema. E para aportar vida, nós temos que tirar o pé do xenobiótico. Xeno, estrangeiro, bi. Aquilo que é estrangeiro à vida. Queremos produzir vida, temos que tirar um pouco o pé do químico, do solúvel. E é o que a gente vai estar tentando fazer. Processo desse, pessoal, 25% e 30% da produção de fotoassimilado de um bioma normal vai para a raiz, em termos de exudato. Vocês imaginem um bioma, que é a expressão máxima de um ambiente, uma floresta autóctone, pode ser um campo nativo, pode ser a Mata Atlântica, 25% a 30% do fotoassimilado vai para a raiz. Para quê? Para quê? Para quê? Para fazer associações, pessoal. Para promover interações de toda a ordem, fluxos multifuncionais de energia. Aqui, exudatos. E quando é que foi uma grande inflexão de rumos nossa, pessoal? Aqui, sem contaminar, por favor, não se atenham aos números. O Diego, meu irmão, era discípulo do professor Telmo, do professor Santi, no projeto Aquários, foi lá, copiou deles. E aí veio para casa e disse, mano, vamos resolver a nossa vida. E começamos a fazer fertigrama. Na época você não fazia nem zonas de manejo, não era nem por zonas, eram os fertigramas, né, professor? 11 sub para uma composta. Vamos matar a pau agora. Pegamos zonas de baixa e média, jogamos para alta, fizemos o aporte, fizemos o que a ciência nos recomendava e o resultado não veio. Não veio por quê, pessoal? Porque o nosso olho estava só na química. O nosso olhar estava muito fechado. Goethe fala horizonte de consciência.
Nosso horizonte de consciência é muito estreito. Quando a gente começa a enxergar o inteiro, a coisa começa a desanuviar um pouco. Ok? E o que a AP nos mostrou? Correlacionando, poxa, mas eu tenho o fertigrama, eu tenho nesse ponto aqui, eu conheço a minha química, e eu tenho o mapa de colheita, e eu venho e sobreponho o mapa de colheita, e começo a avaliar o seguinte, poxa, aquela área que me deu 250 sacos de milho, qual que é a química que está justificando? Eu ia ver lá, Laércio, não era uma química que justificava, até pobre quimicamente, um pouco ácido. O que tinha ali, pessoal? Carbono, matéria orgânica. Caía na matéria orgânica, era, desculpa o termo, batata. O carbono alicerce do sistema. Viramos a chave, eu e o meu irmão. E o pai agradeceu, porque começamos a ganhar mais dinheiro. Então, processo simples, pessoal, caseiros. Um mix normal aqui, tremoços, aveias de 2 tipos, um pouquinho de nabo, não vou me estender nisso aqui. Aí você põe, olha a maravilha disso, pessoal. O que aquele gráfico que o Murilo mostrou do trigo, prestaram atenção? Trigo rústico, trigo melhorado. Essas espécies aqui são todas rústicas. Acidez de raiz, diferentes exudatos. Olha o ataque que elas fazem no solo, desimobilizam o que está imobilizado, pegam essa energia e trazem para a biomassa. Olha a maravilha disso, pessoal. Eu confesso, eu cheguei a me arrepiar, Murilo, com a tua apresentação. Falando sério. Falando em biomassa, é isso, pessoal. Não é uma aveinhazinha. O mestre Arnes mostrou muito bem antes. Mix de outono. Tudo em casa, de maneira rápida. Óbvio que alguma coisa tem que comprar fora, mas vamos lá. Faz parte do jogo, o benefício vem. Eu não vou me estender, que eu já passei demais o horário. Pessoal, resgate mineral. Rodrigo, pó de rocha não funciona. Isso aí testei e não funciona. Não funciona aonde, cara pálida? Em que condição? Tem vida o teu solo? Fizemos em casa fosfatos naturais, K-Forte, produtos locais, pó de rocha, faz o nosso próprio adubo, nossa soja 100% adubação menos solúvel, né? Não tem nada de solúvel, tudo feito em casa. Coisa simples. Aqui um projeto que a gente está melhorando, pegando dejeto de uma fazenda vizinha que tem dejeto de biodigestor e estamos incorporando no solo. Dentro daquela lógica da economia circular. Energia parada é doença. Esse projeto a gente está revendo ele, está com alguns problemas, temos que enriquecer, melhorar mais. Mas só para mostrar que tem possibilidades de substituição de solúvel. Então você incorpora, isso aí vai pré-milho. E aí tem isso aqui, pessoal. Olha a micorrização disso aí. E aí micorriza é uma avenida. Ela vai lá, ela não pega só água e nutriente. Tem uns subtiles lá do outro lado, onde está o amigo lá, que está atacando um fósforo, está trazendo para a solução, ou mesmo ela vai beber o bacilo. As plantas bebem bactérias, pessoal. Ciclo da rizofagia. Área meristemática da corfa, elas entram ladeando o feixe vascular. O bacilos é desidratado, expelido pelo secundário, volta para a solução e recarrega metabólito. Olha que coisa maravilhosa, uma concreção aqui, pessoal. Hotspot, o pessoal da biologia adora esse termo. Hifa de fungo, exudato de bactéria, exudato de raiz viva, concreção mineral, alta atividade, fluxos multifuncionais, energia livre, circulando. Alguma coisa o senhor Arnes abordou bem as pontes verdes, senhor Arnes, me economiza muito tempo aqui. Os biológicos... Isso aqui é uma estrutura mais antiga. Os biológicos entram como aqui, Murilo? Redundância funcional.
Todos fazem de tudo. É o megatermo, é o subtilis, é o púmilus. Coloco na raiz ciclafósforo, coloco em parte aérea, me protege o limbo, o filobioma. Tem o efeito elicitor. A planta entende que está sendo atacada e prepara toda uma rota metabólica de autodefesa. Fisiologia pura. Aqui um asperellum, Murilo, meio líquido não vai, não consigo. Pessoal, aqui um conceito que eu acho assim, não vou ter tempo de me estender nisso aqui, mas eu acho chave isso aqui. Tem um francês, um tal de Chabousseau, já ouviram falar? Quem ouviu falar nesse Chabousseau? Ninguém ouviu? Ouviu. O Chabousseau é um gênio. O que ele pensou? Desenvolveu a teoria da trofobiose, bem em linhas gerais, pessoal. Trofobiose. Trofo, alimento, bio, vida, ose, né, movimento. Então, a dinâmica da vida pelo alimento. Ele entende que uma planta bem nutrida, teoricamente, teria que ser imune a doenças. Concorda? Concorda? Se a gente se alimenta bem, teríamos que ter uma imunidade melhor? Ok. E aí veio esse americano, chamado John Kemp, que eu chamo de trofobiose 2.0, e entende o seguinte: ok, estamos melhorando os ambientes de cultivo para promover as interações, Murilo, mas a genética está indo na contramão. Muito trade de piramidação, de transgênico, não estão conversando bem com os micro-organismos. Como é que eu vou reduzir o uso de xenobióticos se eu não ajudar a minha planta, né, induzir ela a ter um pouco mais de resistência? Ok, o que ele bolou? Vou estimular o máximo possível o aumento de fotossíntese na minha cultura, do meu soja, do meu milho, para produzir o máximo de açúcares, ácidos orgânicos a nível de raiz, para produzir o máximo de interação biológica. Aí, com isso, vou ter uma absorção eficiente, porque eu vou estar jogando para a planta metabólitos, não estruturas iônicas menores, e, consequentemente, vou ter resistência de planta. Ele chama de pirâmide de saúde de planta. Fotossíntese completa, alguns elementos não podem estar faltando nesse processo. Fósforo, nitrogênio, magnésio, manganês e o ferro. Tem que estar atento a esses níveis, então ela vai produzir o máximo de fotossíntese, desde que esses níveis estejam adequados, né? No segundo estágio, ela vai ter que formar as proteínas, chama-se proteossíntese. Alguns elementos são chave nesse processo, a gente não pode desatentar, e tem que estimular elicitando a planta. Para quê? Para que no terceiro estágio, ela consiga produzir, ter energia suficiente para produzir lipídios e gorduras, e, por último, os metabólitos secundários. A gente não dava bola para isso. Metabólito secundário são os mais responsáveis pela imunidade ativa da planta. Terpenóis, fitoalexinas, flavonoides. Só que a planta só vai conseguir atingir isso se ela tiver com o potencial máximo fotossintético funcionando. Todos esses elementos que eu citei, tanto no nível 1 quanto no nível 2, eu consigo quelatar na lavoura, no campo. Faço TMT, base, e consigo quelatar e devolvo para meus cultivos, de uma forma muito simples. Tá? Controlo também o teor de açúcares solúveis da planta. Quando está acima de 10 está ótimo, isso aqui não tem tabela, mas a gente está validando. Vou passar bem rápido, que se for. Umas estruturas bem simples e baratas. Dá para fazer em casa muita coisa. Dá para fazer muita coisa em casa. As comunidades, principalmente. Soil Food Web, passar bem rapidinho. Isso aqui a gente passa, pessoal, tem toda uma dinâmica. Eu não vou ter tempo de explicar aqui. Mas isso aqui é rico em vida, esse substrato. Em ácidos orgânicos. Eu faço uma calda disso com melaço e vou para o campo sem TS químico, sem nada, na minha semente, para estimular essas, a gente poderia chamar de comunidades sintéticas, né, Murilo? Óbvio que a gente vai monitorando todo esse processo, a nível de fazenda, barato. Isso aqui custa menos que qualquer iPhone. Vai para o campo na hora certa e a gente vai devolvendo isso, pessoal. Equilíbrios, essas coisas vão surgindo. Vou passar bem rápido. Olha aqui um milho
com polímeros bem robustos, onde os fungos adoram esse carbono, né? Dá uma olhada à sanidade, os basidiocarpos aparecendo. Para ter uma estrutura dessa, pessoal, é um baita indicador biocenótico, porque isso mostra que a química que eu estou usando aí não está afetando a vida do meu solo. Pessoal, aqui vou ter que passar. E aí vai acontecendo isso ao longo do tempo. Se nós não trairmos os fundamentos, o carbono vai descendo, Murilo. Vai descendo, olha que coisa mais linda. Estourei meu tempo, tinha muito mais coisa para falar. Só um adendo aqui, pessoal, para finalizar. Dentro da lógica, ó, aqui está meu pai, aqui estão os filhos do Diego. A minha filha optou por seguir outra carreira. E eu e o Diego estamos nesse intervalo aqui. E é um tiro curto. Quando a gente se acorda, passou a nossa vida. Passou. E aí tu olha para trás e diz, puxa, devia ter feito aquilo, devia ter feito isso, devia ter abraçado aquele. É tiro curto. Não percamos tempo, pessoal. Não percamos tempo com picuinhas, com excessos de mídia fúteis. Vamos buscar modelos de pessoas que sejam referência para nós. Vamos ter essa grande conversação com esses autores do passado. Vamos evoluir. Vamos caminhar para essa nova agricultura. Forte abraço. Obrigada. Agora, nós vamos chamar um produtor do Mato Grosso, Elton Zanella, campeão de produtividade, com mais de 100 sacos por hectare no Centro-Oeste. Elton, para atingir essas médias, com certeza foi uma construção, é uma construção de investimento em solo e manejos de produção. Conta um pouquinho para nós, Elton, da sua experiência. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, trocando informações, conhecendo as coisas novas. Quero agradecer à APSUL pelo convite, em especial ao professor Telmo e à Teodora. Eu sou Elton Zanella, formado em administração, estou há 29 anos no Mato Grosso, mas a nossa história da família começa em 82, no município de Campos de Julho. Hoje a gente está atuando no município de Campos de Julho e Comodoro. E a história começa com esses dois caras, Francisco e Valdemar Zanella. Dois visionários que tiveram a audácia de ir para o Mato Grosso, numa época que não tinha estrada, não tinha estrutura nenhuma. Insumos ia daqui para lá, do sul para lá, calcário de Curitiba, e a soja tinha que trazer 800 quilômetros, 600 quilômetros, ou até Paranaguá, para comercializar ela. Nós estamos plantando 20 mil hectares, distribuídos em 4 unidades produtivas. 3 em Campos de Julho, uma em Comodoro. Desses 20 mil hectares, nós cultivamos soja, milho, pipoca, várias variedades de feijão, milho branco, que a gente tem uma indústria que transforma em canjica, e milho amarelo. Dos 20 mil hectares que a gente planta, 5 mil hectares são uma área bem arenosa, que vai de 6% de argila até 18%. Um grande desafio nosso, que vem nos ensinando muito para melhorar nossas áreas de terra vermelha. A gente crê que estruturando o solo, ele dá a base para a nossa produtividade. E como que a gente vem fazendo essa estrutura? Vou começar falando um pouco da forma que a gente trabalhava e olhava o solo. Por muitos anos vinha dando certo. Abertura de áreas com grade de 28 polegadas, 3, 4 toneladas de calcário, correção, fósforo, potássio, micro e IA. Coleta sendo feita manualmente, antigamente, os pontos eram 30, 20, 40 hectares, um ponto cada 40 hectares, e aí depois entrou a agricultura de precisão. Mas dentro da agricultura de precisão foi diminuído os grids, tudo,
georreferenciada. A coleta vinha sendo feita, fomos melhorando, e um belo dia chega o Buffon, que hoje está aqui também, e apresenta para nós esse tipo de coleta. Nós íamos vendo há vários talhões que quando chovia, tinha uma produtividade boa, mas quando faltava água, a raiz entortava, não descia, e a produtividade caía lá embaixo. O teto de produtividade 70, o mínimo 25, 30 sacos quando faltava água. Nas nossas análises feitas do modo que tinha antes, através de trado, mostrava para nós de 58% a 60% de saturação nessas áreas. Mas quando partimos para cá, a gente viu que tinha uma saturação de 25, 30, no máximo chegava a 46 pontos. Nós não entendíamos por que a gente escarificava e entortava a raiz. Faltava água, a raiz não descia. Com uma saturação boa, com um perfil bom, pela informação que a gente tinha. E aí a gente começou a mudar a forma de olhar para o solo, forma de coleta também. Várias áreas nossas com cobertura, calcário em superfície, 3, 4 toneladas. Outras áreas que tem que fazer correção, precisa fazer escarificação porque tem compactação. O trânsito de máquina é bastante pesado e numa época de chuva, na hora da colheita. E a compactação vem vindo. Essa área aqui é uma área que nós compramos em 2017 e tivemos, por 2 anos, problema de encharcamento. A raiz não descia, a área chovia, matava a soja, morria por encharcamento. Através do diagnóstico feito no solo, fizemos a intervenção de grade. É o que a gente faz em todas as áreas? Não, de forma alguma. O que eu aprendi do meu pai, que foi um dos pioneiros do plantio direto na nossa região do Parecis, que solo não se mexe. E foi uma briga também quando a gente começou lá atrás, através daquela, esqueci de falar, aquela amostra que a gente fez, a gente teve a oportunidade, naquele mesmo ano, chegar o Ivo Frare e falar sobre altas doses de calcário dentro da fazenda. E aí lançou um desafio para nós. Compramos uma grade de 42 polegadas, trabalhamos com 9 toneladas de calcário, calcítico e dolomítico. E aí, muitas pessoas falavam para nós, vocês vão inviabilizar o solo, não vai produzir mais nada, calcário em excesso, não vai vir soja nesse lugar. Mas acreditamos e fomos. Hoje, a abertura de área nossa, menos de 12 toneladas não tem. A última área que a gente abriu, a área arenosa, que depois a gente vai ver, 18 toneladas de calcário, entre calcítico e dolomítico. E não vem tendo problema, e vem tendo resultado bom. Mas, mais uma vez, volto a frisar, grade é a última opção que a gente tem dentro de casa. Mas, para a gente conservar um solo, poder botar uma vida nela, a gente tem que ter um solo, primeiro, químico equilibrado, para depois construir a biologia em cima dele. Aqui estão os exemplos que a gente usa. Braquiária rusiziense rolada, na época da seca, correção de calcário. Em cima de palhada de pipoca, escarificação. Essa área aqui é daquela área que foi grade. Nós fizemos a intervenção de grade, botamos plantas de cobertura, braquiária, outra área foi mix, outra área foi estilosantes. O estilosantes ficou mais tempo, mas a braquiária, que é onde a gente plantou em cima, ficou 62 dias com 12 quilos de braquiária rusiziensis, e a gente não quis rolar com medo de matar a braquiária, porque não tinha água suficiente. Dessecamos e entramos plantando em cima do verde. Também outro paradigma, que muitas pessoas do Mato Grosso ainda falam que não pode, que vai dar alelopatia, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui faz, e é o exemplo que a gente busca de outros lugares. Plantamos essa área, e uma área que não tinha raiz, que não tinha produtividade, morria por encharcamento,
Dá uma olhada, raiz aqui. Raiz pivotante. Produtividade máxima que nós tínhamos nesse lugar de 53 sacas. Passou o primeiro ano já depois, isso aqui é depois daquele plantio em cima da braquiária. Resultado de 76 sacos e 1.200 hectares. Não tem como a gente não estar feliz, sorrindo numa foto dessas, olhando uma área transformada assim. Depois dessa soja, o que entra aqui? Até hoje, de 2019 para cá, soja, cobertura, e aí entra sobre semeadura, que o seu Arnold falou antes, na palestra dele. Aqui tem um exemplo de uma área, ela tem 14% de argila. Nós compramos essa área, e aí meu pai e meu tio, como são muito audaciosos, e se permitia, há um tempo atrás, arriscar, já entrou plantando de cara, porque o dono dela falou que ela estava equilibrada, mas não tinha análise, não tinha nada, não faltava calcário, nada. Vamos plantar? Minha ideia não era fazer o que a gente fez lá naquela área que já vinha plantando. Mas aí, plantamos a área. A pessoa que tinha essa área, olha o capricho que ela cuidava da área dela. Que o seu Dirceu Gassin sempre pregou para nós. Pode ter o melhor insumo, pode ter tudo, mas se você não tiver capricho, você não consegue nada. E olha o capricho da pessoa. Nós compramos essa área aqui, ó. O cara veio buscar o vagão dele depois de 2 anos. Se o cara não cuida nem de um bem que é fácil de tirar daqui, imagine um solo que ele não consegue ver. 27 sacos nessa área. Um prejuízo de 30 sacos. E aí, vamos fazer o que agora? Aí consegui convencer eles que teria que fazer todo o processo de construção para depois a gente manter ela. Plantamos a soja, tiramos a soja e fizemos uma intervenção. Botamos planta de cobertura, colhemos a soja e aí entrou de novo a semeadeira com mais uma planta de cobertura. 14, 15% de argila. O que faz nessa área de safrinha? Nada, só plantas de cobertura. Então plantamos soja e depois entramos com planta de cobertura. Além do nós temos um desafio lá, Rodrigo, que nós não chove, o nosso inverno é seco. E a gente tem que acelerar, entrar o plantio muito cedo dessas coberturas para poder ter uma palhada para depois plantar a soja em cima. Essa área aqui, depois de 3 anos que a gente vem cultivando nesse formato, soja, cobertura, a gente começa a ver vida no sistema. Aí começa o trabalho. Aí não se mexe mais no solo. Aí a gente começa a ter retorno do investimento feito. Essa área aqui a gente sempre busca cobrir ela com milheto e braquiária rosiziensis, junto no consórcio. Por quê? Por não ter tanta chuva nessa época, o milheto vem rápido, o milheto morre, depois a rosiziensis vem se estabelecendo por baixo e ela sobe. Essa é uma área rolada do plantio do ano passado, antes da soja. Essa área aqui, vou falar agora de uma abertura de área que o professor Telmo acompanhou essa área aqui. É uma área de 6 a 11% de argila, um desafio. Áreas no Mato Grosso, hoje se fala em 1.200 a 1.300 sacas de soja por hectare. E aí, vamos comprar área ou vamos abrir um pouco do que a gente tem e tentar manejar? A Bahia tem área arenosa, chove menos que nós no Mato Grosso, e os caras colhem bem. O que vamos fazer? Vamos copiar de quem tem sucesso, que é a parte mais barata que tem na agricultura. Abrimos a área, 18 toneladas de calcário, correção de fósforo, potássio, plantas de cobertura, 2 anos parado antes de começar a plantar. 2 anos reagindo, as plantas de cobertura botando vida no solo e, detalhe, investindo. Inoculantes, bacilos e fungos, em cima de uma palhada. Ah, não vai ter retorno? Imediato não. Mas quando eu for plantar, eu vou ter. E plantamos essa área. Foi a primeira, o Laércio teve a oportunidade de estar lá nesse dia que a gente estava roçando os estilos antes. Plantamos essa área e o primeiro ano foi esse, a primeira colheita.
uma área de abertura de 6 a 11 de argila, que eu gosto de frisar muito, 58 sacas de soja na abertura. Quando a gente tinha em terras vermelhas, no passado, não conseguia atingir isso aqui. Aqui está o que a gente fez nessa abertura. Feijão guandu, crotalário croleu, catinha expectabilis também, capim coracana, estilos antes Campo Grande e milheto. E por 2 anos a gente vinha rolando. Ela sementava, a gente rolava, as sementes nasciam de novo e ia regenerando tudo. Essa é a área que nós ficamos olhando e acompanhando ela. Essa outra área aqui é uma abertura de 14 anos. Essa área tem 20% de argila. Durante todo esse tempo, ela foi decaindo. É uma área de abertura de 3 toneladas de calcário, grade de 28 polegadas. E a gente, no meio do processo, se perdeu e começou feijão dar um dinheiro, e está no nosso DNA da família. Soja, feijão, soja, feijão. Tivemos que parar ela e deixar um ciclo parado, refazer toda ela, resetar o solo, fazer a cirurgia, mas tampar ela de volta e fazer o nosso serviço dentro de casa. 1 ano parado, um ciclo, uma safra e uma segunda safra parada. Área de 35 sacas, 68 sacas depois desse 1 ano parado. E a área que a gente continua e vem aprendendo e vem mantendo. Essa área, a foto dessa área antes do plantio, quando a gente foi plantar, dessecou e rolou tudo, plantou em cima aqui, plantio invisível. Não via, não tem respingo de terra, de solo, que vai para as folhas, que vai trazer doença para as folhas, controle eficiente de daninhas, menos herbicida. Outras áreas que a gente tem também, um geral da fazenda, a gente busca sempre ter área coberta. A gente nunca deixa uma área descoberta. Ao longo do tempo a gente foi aprendendo que a gente tem que investir na nossa safrinha. Mas é difícil investir em uma coisa que você não tem um retorno. Vou plantar uma planta de cobertura, mas o que eu vou colher disso aí? Dá mais para 2 gringos que gostam de dinheiro. Essas são várias plantas, vários mix que a gente faz. E a gente acertou no girassol, foi uma ideia da minha filha, que estuda fora do país, e ela deu a ideia de ir lá para cá, e através da nossa consultoria, ela falou: pai, por que você não planta cobertura em toda a área? Faz igual o Gabe Brown, que é um grande americano, que veio aprender aqui no Brasil. Ela teve a oportunidade de estar na fazenda dele, e conversou com ele, e ele falou, e cita no livro dele, que o grande cara que ajudou ele na Revolução foi Ademir Calegari, nosso brasileiro, que está aqui dentro, e por muito tempo a gente não ouvia muito falar disso. Tem que ir lá fora olhar o que tem fazendo de diferente, para saber que foi um brasileiro aqui dentro de casa de graça. E aí falamos com a consultoria: eu quero plantar alguma coisa, mas quero fazer cobertura, mas quero ter alguma coisa de retorno no meio dela. Corremos atrás, o Bufão ajudou. Girassol. Plantamos 7 espécies de plantas de cobertura. Milheto, crotalária expectabilis, crotalária correuca, nabo, feijão calpi, para não deixar de plantar o feijão, né? Braquiários zizienses, trigo morisco e o girassol. Todas essas coberturas plantadas simultâneas no mix, na semeadeira, e logo atrás vinha a plantadeira plantando o girassol, adubado na linha, com inoculante, jato de suco, tudo. Co-inoculado tudo, depois de novo folhar. Colhemos essa área do girassol, e aí, bota na conta, não sobrou nada, nem 1 centavo. Vendeu o girassol, beneficiamos, não sobrou nada. E explicar, não sobrou nada, mas também não ficou devendo nada. Porque antes nós tínhamos investimento, mas não tinha um retorno. O girassol veio para pagar a conta. Então, existem várias oportunidades, várias culturas que a gente pode estar inserindo dentro do nosso sistema para pagar a conta do que vem fazendo. É caro fazer um mix e plantar? É caro, mas o benefício que ele dá lá na frente é melhor. Então, se a gente puder fazer alguma cultura que bote no meio para poder colher
e vender, ela paga a conta e fica sustentável o negócio. Essa área aqui é aquela área de areia que eu gosto de frisar muito, de 11%, de 6 a 11 de argila. Isso aqui é uma Brachiaria ursiziense depois da colheita da soja desse ano. Foi uma foto tirada agora, antes de nós ir para cá. Isso é o que a gente faz, isso é o que a gente vem fazendo e vem dando certo. Mais uma foto dos mix que a gente vem cultivando. Aqui também é um projeto que a gente está começando agora. A partir do girassol, veio um rapaz lá, soube que a gente tinha girassol, veio falar com nós, vamos colocar umas caixas de abelha e tal, vamos fazer uma parceria. Abrimos espaço para ele, e o cara colocou 100 caixas de abelha lá dentro. Eu falei, puta merda, cara, como é que vamos fazer com isso aqui agora? E essas abelhas, e o problema que vamos criar? Vamos matar todas elas? Não, corremos atrás de biológico, totalmente o controle biológico de pragas, e as abelhas ficaram por aí. É um projeto que a gente vem seguindo, leva elas para o cerrado quando colhe o girassol, mas quando colhe a soja, usa químicos ainda? Usa, mas usa até a pré-floração. Quando chegou na floração, a gente para o químico, entra com biológico, 100% biológico, traz de volta todas essas abelhas e distribui dentro da área de soja. Todo esse mel que a gente recolhe dessas caixas, metade é meu, metade é do cara. Ele não tem investimento nenhum, só o trabalho dele. Mas a minha metade, a gente está começando um projeto agora, que vai envasar e vai doar para as entidades, colégios, a PAI, e aí eles vão dar um destino para isso aí, ou vão usar, vão distribuir, vão vender e trazer recursos para ele. Então, além de trazer recursos para nós, a gente não consegue medir, mas certeza, essas abelhas vêm fazendo um trabalho excepcional, que é a polinização, que todo mundo fala, tem medo que um dia acabar as abelhas, acaba a produção. Aqui, Arnes, tem uma máquina interessante, que a gente veio copiar aqui do Rio Grande do Sul. Um distribuidor de grão. Uma caixa de 1.000 quilos, que vai o grão aí dentro, ela empurra para as varas do pulverizador, através de vácuo, e lá tem 6, distribuída nas varas, tem 6 disquinhos elétricos, que vai fazendo a distribuição desse grão. Então, a gente faz essa distribuição em 30 metros de largura. Por que ela está numa área que não é sob semeadura, não é nada? Nós estamos fazendo essa área calcariou, gesso, escarificou, porque tinha compactação. Areia compacta, areia não compacta, né? Mas você não tem raízes, compacta e muito mais rápido do que uma terra vermelha. E é o que aconteceu com nós aqui. Essa máquina está aplicando aqui, o que a gente está vendo? Uma distribuição uniforme, 30 metros de largura, uma eficiência de trabalho, menos compactação de solo. E essa máquina nós estamos fazendo em cima da pipoca, que a gente planta muita pipoca, a sobressemeadura em cima da pipoca. Porque a gente tem os 6.0, os DN, quando anda na linha da pulverização, ele não consegue cobrir toda a faixa. Então, teria que andar mais, fazer mais rastro no meio, amassar mais e estragar mais a lavoura. E essa máquina vem para suprir essa necessidade. E é uma máquina aqui do Rio Grande do Sul, a empresa daqui que faz aqui, e a gente copiou lá da Bahia, não foi nem daqui. Na Bahia, o cara falou, o produtor falou, procura fulano no Rio Grande do Sul, que eles têm a máquina. E agora vem atendendo. Essa foto desse quadriciclo é o que a gente faz nos testes, na nossa área de pesquisa. Testa todo tipo de cobertura, no meio da pipoca, no meio do milho, para depois ver o que a gente vai conseguir fazer sobre semeadura. Aqui a gente tem um desafio grande, que o seu Ardes falou, que é sobre semeadura, e a gente teve uma briga dentro de casa, uma discussão. Plantamos a pipoca, fizemos todos os pós-emergente, depois do pós-emergente, fizemos a sobressemeadura de crotalária, visando o quê? Nematóides. Colhemos a área, meu pai já falou, poxa, bicho,
Você faz um pós-emergente, você limpa o mato, você põe coisa lá no meio para competir com a pipoca? Adianta? Vamos testar. Testamos, colhemos, deu 2 sacos a menos de pipoca, aonde tinha a crotalária. E aí? Como é que vai fazer? Mas a minha sorte, quando foi colher a soja, a gente delimitou tudo. Quando colheu a soja, deu 10 sacos a mais de soja, aonde tinha essa área com crotalária, do que aonde não tinha nada, que tinha só a pipoca, que não tinha cobertura. Fixação de nitrogênio, redução de nematóide. O Mato Grosso, eu esqueci de falar uma coisa. O Mato Grosso, por chover demais, ele cobre muita cagada que a gente faz lá. Deixa de aparecer os nematóides, deixa de aparecer o perfil que você tem, e a gente não faz o dever de casa bem feito. Quando chove demais, a raiz, o nematóide não é tanto problema, não tem problema visual, mas deixa dar uma estiagem, alguma coisa, para você ver. E é isso que a gente vem buscando. Não conseguimos deixar de plantar uma segunda safra, porque precisa ter renda, ainda mais uma renda apertada na soja, a gente tem que ter outras culturas para repor o caixa e cumprir com os nossos compromissos. Então, a gente está trabalhando agora com sobressemeadura, tentando fazer uma palhada, uma correção em cima das culturas que a gente tem. Aqui é uma foto do professor Telmo, esteve visitando nós lá. Essa foto é do ano passado, numa área mais velha que a gente tinha girassol. Mas essa foto aqui é uma foto recente, e é daqui do Rio Grande do Sul, aqui da minha amiga Luciana Tagliari. A gente teve a oportunidade de visitar ela essa semana e ver o belo trabalho que ela vem fazendo. Eu coloquei fotos do meu filho Lucas, que está aqui comigo, tem 14 anos, trocamos uma semana de aula do colégio por 2 dias, aqui no evento da APSUL. E tenho certeza, Murilo, Rodrigo, Arnes, Laércio, que o conhecimento adquirido aqui, para ele, que vai levar para a vida dele, é muito maior do que 30 dias de colégio. Porque o que a gente vê aqui é estudos, é exemplos, é determinação de muitas pessoas que fizeram coisas certas. Rodrigo mesmo falou, a gente faz errado também? Faz, todo mundo faz. Para acertar tem que errar. Se não errar, a gente nunca melhora. Então, isso que eu sempre procuro, inserir meus 2 filhos no que a gente vem fazendo. Agricultura conservacionista, regenerativa, eles têm que saber o porquê que a gente está fazendo. Porque, afinal, um dia a gente vai aposentar. E quem vai tocar o negócio vai ter que ser eles. E eles não têm que aprender quando eles tiverem que vir trabalhar dentro de casa. Eles têm que estar aprendendo agora. Como ontem o Paulo Hermann se surpreendeu com a quantidade de jovens. O Paulo Hermann se surpreendeu com a quantidade de jovens que a gente tem aqui. É isso que tem que ter. A juventude que vai dar conta do que a gente vem fazendo e tocar para frente. Já estourou o tempo, vamos rapidão. Aqui umas áreas que a gente vem plantando com cobertura, palhada. Eu vou passar as fotos mais rápido. Essa área aqui é a área da areia, de 6 a 11. Dá uma olhada aqui. Aí o professor Telmo e o Dalvan estiveram lá esse ano. A gente analisou aqui, isso é depois da soja a cobertura. 40 centímetros de carbono no solo. Analisamos o cerrado do lado, nada. Cerrado milenar, não tem carbono. Uma área de 2 anos de cobertura, mais a soja, 40 centímetros de carbono adicionado. Rapidão. Raízes. Troca de experiência. Você falou do SESB. É a coisa mais barata que tem, é copiar de alguém que tem fazendo e vem fazendo com sucesso. E aqui só, com alguns controles que a gente vem fazendo, economia de combustível através de gestão. Aonde que a gente está levando isso aí? Padronização de máquinas, tudo. Economia dos últimos 3 anos, 1.200.000 e poucos de diesel. E aonde que interessa? O que a gente tem que levar para o mundo? O produtor é taxado de desmatar, de poluir, de tudo que é de ruim.
Nessa economia só de padronização de máquinas, de combustível, a gente foi a mesma, aportou de carbono no solo, deixou de emitir 661 mil toneladas de dióxido de carbono. Mesma coisa a gente ter plantado 4.300 árvores, e se a gente for pegar essas árvores e cultivar na Amazônia, a gente cultivou, ou replantou, reflorestou 5,6 hectares de floresta na Amazônica. É isso que eu quero deixar. O produtor vem fazendo o trabalho dele bem feito, só a gente divulga pouco e é taxado. E o legado que eu quero deixar para as próximas gerações, que é para os meus filhos, netos, quem for. A gente não quer deixar para um filho só uma terra, nem uma escritura. A gente quer deixar um solo com muita vida, matéria orgânica, para eles cultivar e dar sequência no que a gente vem fazendo. Muito obrigado. Obrigada, Elton. Nós estamos um pouquinho apertados no tempo. Agora nós vamos chamar o agricultor do Paraná, o Laércio, também campeão em produtividade. Laércio, você é referência em culturas de serviços, que nós aqui chamamos de culturas de cobertura, que aí os demais já colocaram tão bem. Laércio, com você agora. Obrigado. Bom dia, amigos. Primeiramente, agradeço a Deus oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando experiência, aprendendo com vocês numa mesa com muitos amigos. E da onde que veio o termo plantas de serviço? Vamos pensar o seguinte: aqui nós temos um pé de aveia, um pé de ervilhaca, um pé de nabo, e uma planta de serviço é até o máximo desenvolvimento vegetativo antes dela formar semente, ela é uma planta de serviço. Após ela começar a formar semente, ela vira a chave, ela é um cultivo de renda. E aí que está as grandes diferenças. Enquanto as plantas são jovens, elas trabalham para melhorar o ambiente, são exudatos jovens, ela vai trocando favor, a simbiose no solo, tudo para melhorar o ambiente, para garantir uma boa velhice. Depois que a planta vira a chave e começa a encher grão, ela não é mais uma planta de serviço, ela é um cultivo de renda. A função da planta não vai ser mais melhorar o ambiente, a função da planta vai ser perpetuar a espécie. E aí que começa as diferenças. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e queria muita sinceridade na resposta. Vocês gostam de comer carne macia, sim ou não? Um pãozinho fresco, uma salada fresca? O solo também gosta disso. Então, quando a gente interrompe o ciclo no máximo desenvolvimento vegetativo, essas folhas, esses caules, são a picanha para o solo. Quando a gente passa do ponto, ela começa a encher grão, fica mais fibrosa, as plantas podem germinar lá no meio da lavoura e, além do mais, começam as doenças. A planta é muito parecida com nós, seres humanos. Quando que a gente fica doente mais fácil? Quando a gente é pequeno ou quando fica bem vovozinho? Bem vovozinho. Quando é que a planta apresenta mais doença? No começo, no meio ou no final do ciclo? No final do ciclo. Então, quando nós interrompemos a planta de serviço no máximo desenvolvimento vegetativo antes de formar semente, nós estamos agregando muitas coisas boas ao solo e estamos colocando plantas que vão alimentar o solo. Por exemplo, o nabo. Nabo é uma planta fantástica, um encaixe muito bem, mas ela é excelente até ela florescer. Quando ela começou a encher grão, começa doenças radiculares, começa mofo branco aqui para nós do sul,
Então, o momento está em a gente terminar com ela quando ela já entregou tudo o que tem de bom. Ela tem todas as coisas boas e no final do ciclo tem as coisas ruins. Então, nós podemos pegar só o que é bom. É mais ou menos que nem casar e levar a sogra junto. Não precisa levar a sogra junto, né? Podemos usar só o que tem de bom. E amigos, agora é bem interessante. Eu demorei muitos anos para aprender que quem alimenta o solo, quem dá vida, quem faz diferença é exudatos de plantas jovens. Lá na nossa propriedade, a prioridade é nunca perder a oportunidade de cobrir o solo. Colher uma planta, automaticamente a gente já planta outra, sempre aproveitando os exudatos jovens. E plantas de serviço, amigos, nós temos muitas. Vamos comparar as plantas de serviço com profissão. Me citem aqui 3 profissões que vocês acham importante. Agrônomo, agricultor, médico. São 3 profissões importantes? São. Agora vamos pegar lá na cidade de vocês e vamos deixar somente essas 3 profissões. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Nós precisamos, desde as pessoas que catam o lixo, que fazem a reciclagem, toda a parte industrial, empresarial, até chegar no médico. Qual é a classe mais importante? Todas. Qual é a planta de serviço mais importante? Todas. Nós precisamos conhecer as plantas de serviço, assim como um técnico conhece o jogador de futebol e posiciona cada planta na sua melhor região, na sua melhor estratégica. Nós temos mais de 40. Quantas plantas nós estamos usando? Cada planta tem uma função diferente. Consegue rodar para mim o vídeo? Olá, amigos. Olha os sinais e as evidências das boas práticas agrícolas. Aqui, 2 vezes plantas de serviço, primeira vez, milheto, nível, a segunda etapa, plantas fixadoras. E olha isso aqui, amigos. Escuta só. Olha que ideia que está isso daqui. No solo, quando a gente quer melhorar a vida, os tricoderma, os bacilos, os micro-organismos eficientes, tudo os bichinhos do bem, a primeira coisa que eles precisam é o mesmo insumo que nós. Oxigênio. Se não tem ar, não tem vida. Quando você não tem oxigênio, quem se beneficia é os bichinhos do mal, o nematóide, a doença radicular. Então agora vamos tirar um pedaço, vamos colocar aqui na água, só para vocês verem o quanto tempo que sai oxigênio. Olha aqui, as bolinhas fixadoras de nitrogênio, verde gato, olha só. Olha quanto ar que tinha no meio, como está levantando bolhas de ar, oxigênio. Então aqui, amigos, nesse solo, nós temos o ambiente perfeito para a produção de micro-organismos eficientes, para melhorar o solo. Quer investir em uma coisa que com certeza vai te dar resultado absoluto? Solo, o bem. Diversidade, amigos. Olha só o cheirinho. Parece o quê? Cheiro do lado. É isso aí, amigos. Aquele abraço. Hoje, nós temos muitos desafios na lavoura, nematóides, doenças radicular, e esses desafios que nós temos é mais ou menos quando a gente tem uma dor de cabeça. Por que a gente tem uma dor de cabeça? Pode ser que a gente tomou muito na noite passada, ou não tomou água. Se nós temos uma dor de cabeça, é sinal que nós fizemos uma coisa de errado. Se nós temos nematóide, doenças radicular, muitas vezes é porque nós
estamos deixando de fazer alguma coisa. A partir do momento que nós mudar o ambiente, tudo fica mais fácil. Se você tem dor de cabeça, você tem duas opções: tomar um remédio para dor de cabeça, ou pensar o que ocasionou essa dor de cabeça. E o que está ocasionando tanta nematóide, tanta doença radicular? É o solo infartado, como nós falamos, falta de diversidade, falta de vida, falta de aeração. A partir do momento que nós conseguir melhorar o ambiente, você produz a bicharada do bem. Solo aerado, solo compactado, você tem um ambiente propício às coisas ruins da nossa agricultura. Então, solo tem que estar vivo, tem que estar sempre com diversidade. Consegue passar o próximo para mim, por favor? Amigos, os principais resultados da rotação de cultura do sistema plantio direto é isso que nós observamos. Essa área aqui está desde abril com esse mês de cobertura. Nós vamos colher essa ervilhata para fazer semente. Nós plantamos ervilhata, aveia e centeio, fazemos uma aplicação de cletodin. Olha como ficou limpo. Não tem curva, não tem ilusão. E agora o melhor de tudo está aqui, amigos. Ó, vamos ver nosso solo aqui, totalmente protegido. Uma biodiversidade muito grande aqui por baixo, ó. Tem as palhas das aveias, do centeio, que foi passado com antecedência. Até nós chegar no solo tem uma camada muito boa. E nós podemos observar esse solo com muita vida, com muitas minhocas, com muitas aranhas. Olha como o solo é bem grumoso. Isso aqui passou tudo pelo trato digestivo de minhocas. Você tem o solo bem descompactado. Aqui faz dias que não chove, ou chove muito pouquinho. Mas olha o aparecimento de minhocas, elas estão na flor da pele, como diz no solo. Uma estrutura de solo fantástica. Olha que interessante esse sistema. Bem, amigos. Vocês não sabem como que é gratificante você chegar no solo e observar isso. Eu me minhoca no meio da lavoura, quando quiser pescar, está muito fácil. Imagina tudo isso daqui, o quanto humus que essas minhocas não fazem. Você pode ver, elas estão bem gordinhas, porque aqui eu tenho a casinha adequada para elas. Nós temos comida à vontade, que é a matéria orgânica em decomposição. Ó, você tem o solo bem ajeitado, poucas aplicações de químicos, totalmente coberto, a natureza aparece, amigos. Olha só, cada cabocada é uma minhoca. Até mais, amigos. Então, amigos, hoje vamos pensar o seguinte: vida do solo, minhocas. Vocês vão lá na cidade hoje e vocês vão levar para casa uma galinha para colocar ovo de granja. O que você tem que ter esperando lá na casa antes da galinha chegar? O galinheiro e a comida. Esses dias um piazinho falou, o galo, né? Não está errado também, né? Mas então, o que acontece, amigo, se nós, lá na nossa propriedade, nós levar a galinha e não tiver comida, não tiver ambiente, é muito melhor a gente preparar o ambiente. Por exemplo, as folhas da ervilhaca, elas vão caindo ao longo do tempo, e elas são muito ricas. O trabalho do professor Telmo Amado ajuda muito a manter a bicharada do bem. E nessa área, amigos, com todas essas plantas de serviço, eu fiz um teste muito simples. Deixei uma passada de 50 metros de pulverizador, uma passada por 50 metros. Quando a gente não coloca a planta de serviço, o que nasce na área? Buva, capim amargoso, caruru, ervas de difícil controle. Aí eu fui fazer um manejo químico para mim controlar as ervas daninhas. Naquele pedaço de teste, o meu manejo químico foi muito bom. Eu usei Triclon, Calares 2,4-D, glifosato, cletodin, 2 sequencial de diquatia. Foi só isso que eu usei.
Aí eu fui colocar na ponta do lápis as aplicações sequenciais. Os produtos custaram o mesmo valor que plantar as plantas de serviço, deixá-las crescer, passar o rolofaca e matar elas. Plantas de serviço morrem fácil, são baratas de controlar. Aqui tem algumas plantas de serviço fixadoras de nitrogênio, eu acho muito importante elas. Aqui são de primavera, verão, começando para solo bem degradado, por exemplo, feijão guandu, feijão de porco, as mucunas, já para nematóides. Vamos passar as peças de inverno, por favor? Mais um slide. Essa daqui se adapta muito bem aqui para o sul, os tremoço, a ervilha forageira, uma planta excelente. As plantas fixadoras de nitrogênio, elas ajudam a alimentar os micro-organismos eficientes que transformam a palha em carbono orgânico. Tem um amigo meu de Mato Grosso do Sul, que ele tentou aumentar o carbono orgânico dele em 1 ano. Ele foi lá, numa usina de cana-de-açúcar, passou 5 centímetros de bagaço de cana. No outro ano ele foi fazer análise. Sabe o que aconteceu com a matéria orgânica? Nada. Para desmontar essa palha, nós temos uma fábrica lá na terra. E os nossos micro-organismos eficientes são alimentados pelos nitrogênio das plantas de serviço. Isso dá um resultado, amigos, incrível. Nós começamos, meu pai, que Deus o tenha, já fazia a rotação de cultura. Hoje nós estamos colhendo um resultado muito bom, desde 2017, com plantas fixadoras de nitrogênio. É palpável, é notório a alegria de você ver diminuição de nematóides, doenças radiculares, solo descompactado, a água da chuva desce, bate na palhada, consegue penetrar com muito mais facilidade. E nós precisamos pensar uma coisa, amigos. Nós, produtores rurais, nós estamos aqui só de passagem. Como foi colocado pelo meu amigo Elton, essa terra que nós temos aqui, ela não é somente nossa, ela é emprestada de Deus. As futuras gerações dependem do nosso cuidado com o solo. E colher bem é um sonho de todos nós, colher bem, ter estabilidade, mas colher bem é uma consequência de você fazer as boas práticas agrícolas. Muitas vezes nós estamos correndo atrás do dinheiro, pensando, vou fazer mais uma safrinha, vou fazer mais um cultivo de renda, mas o dinheiro e as boas safras agrícolas colhem atrás de quem cuida o solo. Colher bem é uma consequência de um bom diagnóstico, das correções de solo, do solo sempre coberto com muita diversidade. Hoje, como foi mostrado anteriormente, as cultivares novas são muito mais exigentes. Cada vez você precisa ter um ambiente mais oxigenado, com correções químicas equilibradas. Ver um diagnóstico, aonde que está o nosso problema? O nosso problema é compactação, o nosso problema é falta de calcário, é falta de planta de serviço. Qual que é o nosso problema? Aí a gente pensa aonde que a gente pode agir. E a soja, o feijão são altamente responsíveis às boas práticas agrícolas. Se puder passar o último slide para mim, por favor. Pode ir lá no último lá. Pode rodar, chegar no último slide. Eu quero agradecer a oportunidade e o carinho de estar aqui com vocês, pela organização do evento, e eu quero fazer um vídeo com vocês. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam para mim. E a resposta é matéria orgânica. Combinado? Então vamos fazer o vídeo. Tá, vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Olá, amigos, estamos em Não Me Toque, Rio Grande do Sul, casa cheia, evento da APSUL.
Amigos, para ter resiliência, diminuir erosão, o que nós precisamos aumentar? Matéria orgânica. Para diminuir erosão, compactação de solo, ter longevidade, o que nós precisamos aumentar? Matéria orgânica. Parabéns, uma salva de palmas, que Deus abençoe a todos.